pegar um copo com gelo ou sem gelo? Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém, irmãos? Shanatová Umetuká. Um ano bom e doce para todos aqui em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Se ele pensou que ia parar você em 25, olha você em 26 aí dando glória. Isto é bom. E até o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Deus abençoe o ano dos irmãos. Uma felicidade de estar aqui com os irmãos para compartilhar da sua palavra. Você que tem a sua Bíblia, abra por gentileza em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Obrigado, varão. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Se é do costume da igreja, fique de pé, irmão. Fique tranquilo. Não se aveste, não. Glória a Deus. Irmãos, parece que não, mas é importante pegar o gancho aqui do pastor da igreja falando aqui sobre o curso de ministro. É importante, viu, irmãos? Faça, não tenha vergonha. Aqui é o lugar para acertar e aqui é o lugar para errar, irmãos. Teve uma vez, olha que é uma pessoa despreparada. Eu vou entrar no texto aqui, mas quando o pastor falava, isso é o coração para falar. Num velório, pastor Iracema Santana, de um rapaz, mandaram um obreiro fazer o velório, e o obreiro despreparado começou a abrir um texto da Bíblia, começou a falar, e aí falou assim: olha, essa alma aqui foi para o inferno, e tal, e tal, e tal, e falando ali, a maioria era tudo ímpio. Uma confusão, irmão. Só não apanhou porque a família mandou embora logo. O obreiro tem que estar preparado, irmão. Tem que estar preparado. Porque quando Deus te chamar, Ele vai te capacitar. Ao longo da mensagem você vai entender muita coisa que Deus quer falar conosco aqui nesta oportunidade. Todos acharam, irmão? Está escrito assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo coração, como para o Senhor e não para homens. Verso 24. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa, a herança, porque servis a Cristo o Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Irmãos, preste bem atenção nesta mensagem. Nós vamos trafegar em alguns versículos. Eu quero falar nessa noite 5 princípios para a prosperidade segundo a Bíblia. Não é a teologia da prosperidade, você vai ver que não é. Irmãos, o texto diz que tudo quanto fizerdes, eu quero que isso fique bem impresso na sua mente, que Paulo diz, fazei-o de todo o coração, não para homens, mas para o Senhor. Então isso tem que ficar bem claro para você aqui. Eu quero deixar um primeiro ponto aqui importante e falar sobre o trabalho diligente, o princípio da excelência. Em Provérbios 22, 29, olha que Salomão vai dizer: viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, e não será encontrado com os de baixo. A importância do trabalho diligente começa com a observação de um homem, de uma mulher habilidosa, que destaca a sua capacidade. Habilidoso não sugere apenas competências técnicas, mas também sabedoria e destreza, que são características que elevam a pessoa acima da média. Onde Deus te colocar, aonde Deus te posicionar, você tem que fazer o melhor.
Pastor, mas eu estou em um lugar aonde eu não desejo, e há alguns anos já venho orando para sair. Enquanto o Senhor não falar para você, pega a sua tenda, desarma ela e vai para outro local, aonde você está, faça o seu melhor. E faça o seu melhor com aquilo que você tem. Porque o grande erro da nossa vida é nós olharmos e pensarmos assim: quando eu tiver, aí eu vou fazer. Quando tiver na minha mão, olha, quando eu tiver essa condição, não, eu vou fazer porque vai dar certo. Irmãos, faça o que você pode fazer com aquilo que você tem. É pouco, mas é nesse pouco que eu vou trabalhar até chegar aonde Deus preparou para mim. É importante entender isso. Se você esperar os ventos virem ao seu favor sempre, você não vai sair do lugar e você vai entrar 26 no mesmo ciclo dos outros anos. Não quebra, porque você não quebra este padrão. Você fala para Deus: Deus, este ano eu vou ler a Bíblia toda. Já estamos no 18º dia, não leu nem o livro de Gênesis ainda. Você falou: Deus, eu vou orar mais. Já é o 18º dia e você não passa nem 15 minutos de oração por dia com Deus. Você fala: Deus, eu vou ser melhor. Deus, eu vou fazer isso. Falamos tantas coisas para Deus, mas a gente não rompe o ciclo porque nós não tomamos uma atitude correta. Ah, Deus, eu vou me posicionar. Não, nós precisamos ter uma atitude. Então aqui, quando nós vamos observar, quando Salomão vai fazer isso, vai falar isto, que a pessoa diligente, ela é colocada no meio dos reis, é a pessoa que se esforça com aquilo que tem. Muitas pessoas, inclusive na igreja, invejam umas às outras, dizendo: ah, chegou lá por causa disso, chegou lá por conta daquilo. Mas não sabe as orações da madrugada, não sabe a renúncia, não sabe o preço, não sabe da vida, não sabe da consagração, não conhece. Para cristão não existe sorte, existe cumprimento de promessa. E para cumprir promessa é necessário passar pelos processos. Então tudo que a gente vem a fazer, quer no nosso trabalho lá fora, ou quer dentro da casa do Senhor, você tem que fazer o melhor. Porque lá no texto que nós lemos em Colossenses, olha que Paulo fala: fazei para o Senhor. Então, quando você vai para o seu trabalho, você vai para a sua faculdade, você vai aonde você interage, no meio do seu métier, você tem que fazer o seu melhor. Mesmo que no setor do seu trabalho todo mundo faça de qualquer jeito, não, você faça o melhor. A Bíblia diz que Daniel, ele tinha o espírito excelente. E é esse mesmo espírito que habita em cada um que está aqui nessa noite. A diferença é que muitos não têm vontade de fazer e quer fazer as coisas de qualquer jeito e quer que Deus abençoe, quer que Deus abra a porta. Seja fiel no pouco em que Deus te colocou, porque no muito Ele vai te colocar também. Então é necessário nós termos estrutura, fundamento. Antes de levantar este prédio, essa igreja, aqui embaixo tem que ter fundamento. Aqui a terra foi trabalhada, foi cavado. É necessário fazer todo um processo que ninguém vê. Mas se não fosse bem feito, as paredes caíam, o prédio caía. Mas está aí, ninguém vê. É assim a nossa vida. Precisamos passar por alguns processos que ninguém vê. Mas quando a bênção chegar, Deus te dá a estrutura para suportar e não se perder. É importante nós entendermos isto. Aqueles que se esforçam, aqueles que são diferentes, que buscam, eles não são colocados em qualquer lugar. Eles são colocados em posições de reis. Reis aqui quer falar de autoridade. Se você quer chegar em lugares altos com Deus, se você quer desfrutar do melhor de Deus, se você quer vivenciar as promessas de Deus e você tem esta promessa, você tem que fazer o seu melhor. Foi separado para ser obreiro? Faça o melhor.
Porque quem capacita é Deus. Ninguém veio capacitado. Irmão, Deus me chamou, Ele já me jogou na fogueira. Vai, prega. Eu já ia nos lar, eu ia só no culto de lar, irmão. Eu ia lá, ficava na minha quietinho, nem obreiro era nada. Irmão, senti de Deus de te dar uma oportunidade. Aí eu abria a boca, o Senhor fazia, o Senhor renovava, eu ficava meio assim sem entender. Quando Deus chama, Ele capacita. Uma vez, isso aí muitos anos atrás, e muitos anos atrás mesmo, eu fui inventar, quando eu congregava numa igreja, de participar do grupo de louvor. Fui inventar. Aí eu estava lá, só assim, cantando ali, no meio do povo, assim, cantando. Até que Deus, veio uma pregadora de fora na época, né, lá em meados de 2000, veio uma folha de pregadora de fora, virou para mim e falou assim, ó, homem, Deus não te chamou para cantar, é para você pregar, bem assim. Eu de negão fiquei vermelho, irmão, fiquei roxo, falei, meu Deus. E aí Deus começou a fazer pela sua misericórdia. E vai indo, irmão, e vai indo. Fui fazer um culto de lar, me lembro, na Vila Palmares. Eu novinho na fé, com a minha esposa. Aí eu estava no lar, fazendo na casa do irmão, estava fazendo um culto lá. Era um quarto cozinha. Ela estava ali. Me chamaram para fazer lá. Falaram, vai lá, faz um culto lá. Estou lá fazendo um culto, só para os seus irmãos terem uma ideia. Aqui era a sala, bem pequenininho assim. Aqui onde está a bateria, aqui era a cozinha e aqui era o quarto. Então os irmãos estavam ali, dava oportunidade, os irmãos estavam fazendo o quarto e não cabia, e eu ficava aqui na cozinha. De repente entrou uma mulher, correndo lá dentro, com o bebê no colo, com o filho desmaiado. E aí não tinha como levar lá no quarto, fiquei ali, e fiquei orando em cima do menino, a mãe desesperada. Eu lembro até o nome da criança, chamava Vitor. Aí ele desmaiado, ele era pequenininho, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Não tinha pastor, não tinha missionária, não tinha reverendo, não tinha doutor em divindades, não tinha ninguém com anel no dedo. Jesus já olhou assim, negão, é com você, eu e você, você e eu. Ora aí. E tive que orar. Falei, Deus, tenha misericórdia, Senhor. Para o menino voltar. Falei, a mãe entrou chorando, desesperada. Eu entreguei a Deus, e o menino começou a voltar, a chorar. Aí entreguei para a mãe dele ficou lá, alegre e tal. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é aquilo? Deus vai dando sinal, irmão. Não espera, não. Quando eu tiver o meu anel, os meus canudos, quando eu estudar em Harvard, em Princeton, em Yale, quando eu falar 300 mil línguas, aí eu sirvo ao Senhor. Irmão, serve desse jeito que Deus vai te capacitando. Faça o melhor. Se é para limpar a igreja, faça o melhor. Você não está fazendo para homem nenhum, você está fazendo para Deus. Você tem que entender que quando você vem servir ao Senhor, você está fazendo para servir ao Senhor. Você, claro, você vai honrar um anjo da igreja, mas você está fazendo para Deus, porque é de Deus que vem o seu galardão. Faça o seu melhor. A sua casa toda ainda não serve ao Senhor, faça o melhor para o seu marido. A mulher sábia consegue ganhar o marido. A esposa, que ainda não é crente, se o varão é o homem abençoado, faça o seu melhor. Seja sábio, você ganha esposa para Jesus. Os filhos são desviados, faça o seu melhor dentro da sua casa. Faça o melhor. Com aquilo que você tem, que Deus vai honrar a obra que Ele começou na sua vida e na sua história. Aqui é uma mensagem instrutiva. Se você não aplicar, aí é com você. Você não vai ter resultado. Se você não aplicar todas as lições que são dadas nessa tribuna, nesse altar, na sua vida, vai vazar outro ano, você vai entrar 27, nada mudou. Porque a gente absorve a lição e aplica. A irmã Iracema é pedagoga, ela sabe muito bem o que eu estou falando. Que se eu ensinar o aluno aprender, fica de recuperação, quando não, repete de ano. Então é a mesma coisa também na vida cristã. Se nós não atentarmos, às vezes rever uma mensagem, marcar, aplicar nas nossas vidas, não tem como acontecer. Então nós temos que fazer o quê? O nosso melhor. Por quê? Porque quando Deus vê um homem ou uma mulher que faz o seu melhor, com todas as dificuldades, Deus olha e fala assim, não vou deixar nessa mesma posição.
eu vou exaltar e vou colocar na roda de grandes. Vou colocar na roda de príncipes. Vou elevar. Por quê? Porque quando na hora da dificuldade você fez o seu melhor. Você fez aquilo que ninguém fez. Muitos estavam dormindo, mas você estava lá fazendo o seu melhor. Muitos desceram para a praia, mas você estava ali fazendo o seu melhor. Então você vai colher o esforço, tá certo? E os resultados que você aplicou. Porque aquele que semeia, colhe. Então nós precisamos entender isto. Quando mais você se esforçar, quanto mais você desenvolver habilidades, maiores oportunidades você vai ter na sua vida e na sua história. Você quer crescer? Faça melhor. Aproveita agora essa era digital. Não fica no Facebook tentando ver a vida dos outros, no Instagram, para ficar com inveja porque fulano viajou e você ficou em casa. Não, aproveita essa era digital, aprenda uma língua nova, aprenda alguma coisa nova, busque uma habilidade nova, aproveita essas IAs e usa com sabedoria, para você desenvolver alguma coisa, um projeto paralelo. Você trabalha, peça a Deus, Deus, eu sou CLT, mas eu quero alguma coisa paralela, para ajudar no orçamento, fazer uma aposentadoria. Tem que ter sabedoria para viver nessa terra. Nós precisamos aprender isso. Mas a tendência dos crentes hoje é assistir o BBB. Para saber, ai, não vejo a hora que acaba esse culto. Ai, meu Deus, esse negão não cala a boca, eu quero ver se vai rolar um beijo gay. É isso que acontece. E depois o povo vem com a cara de pau pedir oração. Mas está lá, comendo na mão da rede de esgoto. Está lá. Jesus está aqui, irmão. Ele está pronto para liberar tanta vitória para esta igreja, para tantas vidas, colocar testemunho na boca de muita gente aqui dentro. Nós precisamos seguir os princípios que não são meus, são dele. Em Provérbios 10:4 fala que a mão preguiçosa, ela empobrece, mas a mão diligente enriquece. Então nós precisamos entender que o versículo contrasta duas abordagens de trabalho, o negligente e o diligente. A mão negligente, nós precisamos entender isto, ela empobrece, destaca a importância da aplicação e do esforço no trabalho, no relacionamento e no ministério. Porque tem crente que é carrancudo, irmão. Não, sinceridade, tem crente que é chato, irmão. É, irmão. Lá em 2 Crônicas, agora eu não me recordo bem o versículo, mas fala que teve um homem que morreu, que diz assim, o homem morreu e não deixou saudade. Tem gente que diz tão ruim que é, quando eu for, todo mundo falar, amém, graças a Deus, esse foi. De tão ruim que é. Nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos. Você quer crescer? Bonitona, bonitão, você não vai crescer sozinho. Porque em Provérbios fala que aquele que isola-se, insurge-se contra a própria sabedoria. Não preciso de ninguém, sou autossuficiente, eu sou empoderada. Ai, eu sou isso, eu sou aquilo. Até Jesus pegar assim, porque, guarde isso, para toda bexiga de vaidade, Deus sempre tem uma agulha. Para todo arrogante, cheio de bolha, cheio de isso, cheio de aquilo, sempre Jesus tem lá, ó, ele vai lá e ó, pá, e pega, e fura. Nós precisamos entender isto. A mão preguiçosa empobrece. Nós precisamos entender isso aqui. Não é a pessoa, e nós precisamos entender isso aqui, redobre a sua atenção, não é a pessoa que está desempregada e às vezes está um pouco perseverante, ela não está conseguindo entrar, que ela é preguiçosa. O preguiçoso muitas das vezes está empregado, mas ali dá mau testemunho, chega no horário atrasado, quer sair mais cedo, dá migué no almoço. Não é? Nós precisamos entender isto. Não é? Vai lá, finge um atestado, mete, vamos falar bem o português, cara, mete o louco, né? E acha que está por cima da carne seca, depois vem tomar ceia, eu te adorarei, Jesus. Jesus, eu sei o pilantra que você é, viu? Eu vou ter que jogar você no deserto, vou ter que deixar você um pouquinho na fornalha, né? Vou ter que dar uma purificada, você vai ter que ficar um pouquinho no querite para me te cortar na medida certa, porque eu te conheço. Porque o mal de Jacó é Jacó achar que só ele é esperto, esqueceu que Labão era mais esperto do que ele. Nós precisamos aprender isso.
Então nós precisamos dar um bom testemunho no trabalho. Mesmo que você não goste, é de lá que sai o seu pão. Acalma o teu coração. Você pergunte a Deus, Deus, por que eu estou aqui? Seja sincero, Deus, eu não gosto desse lugar. Então me ajuda a fazer um curso, me ajuda a fazer alguma coisa para que eu possa melhorar a minha vida. E aí eu possa sair desse lugar. Porque tem crente que é sanguíneo, né? Chuta o pau da barraca, não está nem aí. E depois aí passa prova à toa. Deus está derramando sabedoria sobre nós nesta noite. É necessário sabedoria. Tiago 1, verso 5 fala: aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dará deliberadamente a todos que o pedirem. Então se pedir, Deus vai dar. Nós vamos entrar nisso aqui mais para frente. Então, a mão negligente empobrece. Não consegue ter relacionamento. Empobrece, dá mau testemunho e é mandado embora do trabalho. No ministério é a mesma coisa. Aí depois fala assim, nossa, eu fui deixada de canto. Eu fui deixado de canto. Mas vive criando fofoca, mexeriqueira, intrometido, quer saber da vida dos outros, não cuida da própria vida. Aonde chega o ambiente pesa. Esse ano de 2026 é o ano de nós mudarmos a nossa postura se queremos ver a mão de Deus, irmão. Porque depois não adianta, ai, Deus não fala nessa igreja, vai buscar a igreja do adivinhador fulano de tal. É o João Sapatinho de Fogo, a irmã da língua de gravata, vai buscando por aí, aí quebra a cara. Vive de gente de adivinhação. Porque não sei se você sabe, o espírito de adivinhação no Brasil tem ganhado muita força no Brasil. E muita gente tem ido lá, ver CPF, VRG, né? Os videntes que tem por aí, que vai na internet, caça tudo, depois fala da vida dos outros, e a pessoa não tem discernimento, acha que é Deus, quando não é Deus coisa nenhuma. Então nós precisamos entender isto. Então nós precisamos entender que nós temos que aplicar esforço no trabalho, nos relacionamentos. E é importante dizer isso. Não pensa que esse mundo, e até dentro da igreja, aqui não é um mundo de Alice, que caiu num buraco e não sabe o que é verdade. Ou no joguinho de Poliana, canta o jogo do contente e tudo se acerta. Irmão, às vezes vai ter pessoa difícil para você lidar. Você vai ter que aprender, porque pessoas difíceis nos afiam. Pessoas difíceis de lidar. Eu sei que tem gente que às vezes você tem que pegar assim, mas nem com uma garrafa de água você consegue engolir. Mas você vai ter que engolir. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas. Porque elas erram, você também. Elas pecam, você também. Ninguém é melhor do que ninguém. Linguagem popular, farinha do mesmo saco. Ela só não cai no mesmo erro que você. Mas você também erra. E nós precisamos aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Porque Jesus lidou. E a gente tem, pastor, mas é difícil, às vezes, pegar na garganta daquele chefe, meu Deus. Acalma, sobre ti repousa o Espírito da verdade. Calma, calma, que às vezes dá vontade mesmo, irmão, não vamos ser hipócrita. A gente é ser humano, às vezes dá vontade mesmo, sabe? Pegar e falar, vou resolver isso aqui, Deus está ali. Não, continua pregado na cruz, crente. Porque tem crente que se deixar, pastor Iracema Santana, fala assim, Jesus, deixa eu descer da cruz 5 minutinhos. Então já resolve isso aqui. Porque se mexeu comigo, olha, vem para cá, que olha aí, olha. Deixa que Deus vai ser a sua justiça. Nós precisamos entender que o negligente, meus irmãos, ele faz as coisas com descaso. Por isso que vive em escassez. Você quer ter uma vida espiritual plena? Ore mais, busque mais, faça propósito com Deus. Não precisa fazer propósito translocado, não. Fala com Deus, Deus, eu vou orar só 10 minutos. Vamos ver se você consegue orar um mês, cravado 10 minutos. Você vai ver a luta que é para orar 10 minutos. Irmão. 10 minutos, a gente fala, nossa, mas não. Tenta, arrisca, sai daqui desafiando Deus. Deus, eu vou orar 10 minutos. Aí vem no final de fevereiro, você fala se você conseguiu orar 10 minutos. Porque muitas coisas nos enganam, começando por aqui. Ó. Passa meia hora, 1 hora, 2 horas, só rolando no feed. Só rolando no feed. Mas se pega a Bíblia, Paulo, servo de Jesus Cristo,
Aí de repente vem plim, plim. Aí você olha assim, deixa eu ver. Passa ali o dedo. É o ano de você tirar as distrações do seu caminho. Nem tudo Jesus vai fazer por você. Você vai ter que fazer a sua parte. É esforço. Estava me lembrando em Mateus 25, fala da parábola das 10 virgens. Rapidinho, as 5 loucas não adulteraram, não roubaram, não mataram, destruíram ninguém. Por que elas não entraram? Negligência. Tiveram tempo para orar e não oraram, buscar e não buscaram. Tiveram tempo para fazer todas as coisas e não fizeram. O noivo veio, ficou do lado de fora. Negligência. Negligência é tanto pecado como também o adultério. É a mesma coisa. O adultério, meu Deus, que o crente tem a mania de colocar lá em cima, né? Eu não acho isso na Bíblia. Negligência também. É para orar, não ora. É para ler, não lê. Não busca, não busca. E depois quer vitória. Depois espera começar as campanhas de quinta-feira. Fulano de tal vai pregar. Ai, peraí, põe a mão na minha cabeça. Põe a mão na foto. Põe a mão. O que Jesus está te mostrando? Até se acham de verdade, falar assim, que está te faltando é vergonha na cara. Porque Deus está cansado de pessoas que só querem as suas mãos e não querem a sua face. Quem é pai e mãe sabe. Você prefere o seu filho que busque as suas mãos o presente ou busque a sua face? Se você quer um beijo do seu filho, um beijo da sua filha, um beijo da sua esposa e do seu esposo, você acha que Deus também não quer? Você quer um filho interesseiro? Eu quero uma bicicleta, eu quero videogame, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Você vai ficar assim, trabalhando que nem um cavalo, que nem uma camela, só para dar, sem ter carinho nenhum? Deus é do mesmo jeito. Ele não quer que você venha aqui e só faça orações peticionárias. Deus me dá, 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 Deus me dá. Está na hora de entregar. Deus, mesmo que não aconteça nada, Tu és tudo para mim. Mesmo que esse ano você não abra uma porta para mim. Mesmo que os meus inimigos se multipliquem, o Senhor continua sendo meu Deus. Difícil essa oração, né, irmão? É difícil, né? Mas para quem está com o nome escrito no livro da vida, não é difícil não, irmão. Não é difícil não. A prosperidade bíblica é uma parceria, e guarde isto. A prosperidade bíblica é uma parceria entre Deus, que abençoa, e nós que trabalhamos com excelência. Deus não abençoa as pessoas que fazem de qualquer jeito. Você está debaixo de uma promessa. Mas para que ela se cumpra na sua vida, faça a sua parte também. Deus é todo poderoso? Concordo. Aqui adoramos a Deus falando que Deus é imutável? Concordo, é imutável também. Ele pode resolver tudo assim? Pode. Mas Ele conta também que você faça a sua parte também. Eu sei que é difícil, pastor, meu Deus, já começar janeiro assim com uma palavra dessa? Porque eu quero ouvir o seu testemunho para a glória de Deus. Porque o diabo não vai te enganar, você vai sair daqui sabendo se posicionar, aplicando a palavra de Deus e recebendo a vitória. Quando o diabo for te procurar, como já te procurou em 2020, 21, 22, 23, 24, 25, sempre te achou naquele lugar. Quando for te buscar em 26, fala assim, mas cadê ele? Cadê ela? Já não está mais lá. Deus já exaltou, Deus já levantou, Deus já abriu porta, Deus já fez milagre, Deus já restaurou, Deus já abençoou e já está testemunhando para a glória do nome de Jesus. Devemos desenvolver habilidades, criar, em nome de Jesus, meu Deus, dê ouvidos e coração para esse povo entender, Senhor. Criar rotina disciplinada, que é gente indisciplinada é crente. Nós precisamos criar uma rotina disciplinada. Se eu vou orar antes do meu trabalho, 5 da manhã, eu vou colocar meu relógio e vou orar. Se eu tenho tal coisa, rotina disciplinada. Irmãos, olha para dentro de você, quantas coisas você já falou. Eu vou começar esse cursinho aqui, vai dar tudo certo, você foi lá e parou. Não, agora eu vou aprender a falar inglês, você foi lá e parou. Não, agora eu vou fazer isso, você foi lá, parou. Tudo para. Quantas coisas na sua vida, Deus pronto para te abençoar, mas você precisa concluir aquilo que você colocou diante do Senhor. Jó disse, determinando tu alguma coisa ser-te-á feito, e a luz do Senhor brilhará no seu caminho. Se você colocou diante de Deus, parou no meio do caminho, como é que Deus vai te abençoar? Tem que continuar. Sei que é difícil, mas você pode falar para o seu irmão, você tem que continuar?
Ixi, com essa voz morta, irmão. Fala com a voz de profeta. Você tem que continuar. Olha para ele com a voz de profeta. Fala assim, você tem que continuar. Você tem que continuar. Para parar. Por quê? Porque tua vitória está chegando. Fazer o melhor, mesmo quando ninguém vê. Não adianta querer as luzes da ribalta, fazer para todo mundo ver, para todo mundo aplaudir. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. Fazer o melhor quando ninguém está vendo. No anonimato, escondido, fazer o melhor. Vou jejuar mais, Senhor. Vou me preparar mais, Senhor. O Senhor me dá sabedoria para lidar com esse homem, não dá desganar essas crianças nessas férias, quebrando tudo dentro de casa. Meu Deus, me socorre. Volta logo às aulas. Deus vai te dar sabedoria, minha irmã. Deus vai te dar sabedoria, meu irmão. Alguém está vivo ainda aí, irmão? Segundo ponto. Vai doer, mas vai curar, irmão. Honestidade. O fundamento da prosperidade duradoura. Honestidade, irmão. Vai doer. Balança enganosa é abominação ao Senhor. Provérbios 11, versículo 1. Quem usa de engano não prospera, irmão. Eu tenho que falar. Está devendo, paga. Precisa pagar. Pastor, eu realmente devo, mas eu não tenho condições. Não é isso que eu estou falando. É aquele crente sem vergonha, que vai lá e faz sabendo e gasta mais do que ganha. Passa o cheque e Jesus voltará. Vai lá, manda e ó, e deixa. As irmãs incontroláveis da Shopee. Meu Deus, depois quer esconder a fatura da Shein. Aquela calça está do precinho. Mas depois vem aquela fatura. Nós precisamos agir de honestidade, irmão. Quer ser abençoado? À luz da Escritura. Porque quem ouviu o tema chama pastor a teologia da prosperidade. Não, nós vamos falar a prosperidade à luz da Escritura. À luz da Escritura, o que Deus pensa sobre a prosperidade. Ele pensa em riqueza, em milhões, ele pensa em trilhões, ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele ensina o seu povo. Balança enganosa é a abominação do Senhor. É o princípio fundamental, ética nas transações. Seja uma pessoa de palavra. Mas, pastor, veja bem. Se eu não der esse jeitinho aqui, pastor Célio, se eu não fizer assim, não vai dar isso aqui, ó. É que todo mundo faz, se eu não fizer, vai ficar estreito. Irmão, tentaram seduzir Daniel. Daniel, vamos fazer um esquema aqui, o rei Dário aí, deixa ele lá, vamos aqui, vamos tirar um dinheirinho aqui, ó, daquela província, daquela cidade, vamos arrancar ali aqui. Daniel se manteve firme. Não conseguiam corromper Daniel. O coração dele era firme no Senhor. E Deus honrou. Ele mudou ou não? Deus não mudou. O mesmo Deus que honrou Daniel vai honrar minha vida e vai honrar a tua vida também. Mas temos que andar com ética, com justiça. Não andar em práticas corruptas. Porque por mais que esteja longe de pastor, Deus está junto com você. Aonde você está, Deus está. Então, aqui em Provérbios está falando, balança injusta, balança fraudulenta, é abominação. O que é abominação? É você olhar para uma situação que você abomina. É você olhar para aquela situação e falar, nossa, que isso é um nojo. É isso que Deus está falando. Que Ele olha com um olhar de nojo as pessoas que não agem de honestidade. Nós precisamos andar no caminho da honestidade. Aí ele continua, o peso correto é a sua alegria. É quando você tem até oportunidade de fazer aquilo que é errado, mas você faz aquilo que é certo. Não por causa do pastor Célio, por causa da pastora Iracema, mas por causa do Cristo que está aqui nessa casa. Que está com você, que abençoa a tua casa, abençoa a tua família, que te dá livramento. Você faz por causa dele. Você anda reto e justo por causa dele. Não compre mais do que aquilo que você ganha. Você já sabe, não, eu preciso impressionar, não, vai ter a festividade, vou comprar aquela sandália. Está podendo? Não, não compre. Não, mas é parcelado. Não comprometa o teu orçamento, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Não dá, peça a Deus, Deus me dá uma sabedoria para fazer alguma coisa por fora, para levantar esse dinheiro, que eu vou lá e compro. Peça a Deus sabedoria, mas eu já trabalho tanto. Organize o seu orçamento.
Deus está falando aqui nessa oportunidade. Como é que você quer que Deus faça as coisas tudo desorganizado? Como é que você quer que Deus produza na sua vida de qualquer forma? Imagina um lavrador chegar e não arar a terra, não preparar nada. Deixa do jeito que está, cheio de capim, cheio de mato, cheio de bicho. Deus, dá o seu jeito aí, manda chuva aí, tchau. Não, tem que preparar, é o processo. Eu preparo toda a terra, eu organizo e confio em Deus que vai mandar chuva. Porque tem bênçãos em vidas aqui de pessoas, que Deus mostra aqui para mim, que está como se fosse uma nuvem carregada de bênçãos para ser derramado na vida das pessoas. Mas Deus quer posicionamento. Há bênçãos que estão retidas, que Deus quer liberar, é posicionamento. É só se organizar. Deus está falando, se organiza. Se organizar com você, fazer um milagre é comigo. Deus está falando. Nós precisamos ensinar. Então o texto vai dizendo aqui, ó, Salmo 112, versículo 5. Bem irá o homem que empresta e conduz os seus negócios com justiça. Tudo que você for fazer, faça com justiça. Peça a Deus sabedoria nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida. Peça ao Senhor, porque o Senhor vai dar a cada um aqui nesta noite. Nós precisamos entender isto. Deus não prospera quem anda em duplicidade. Nós precisamos entender isto. Deus não abençoa quem anda em duplicidade. Não adianta nós sermos uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Não adianta sermos uma coisa aqui e na frente da internet ver o que não presta. Crente pode andar em duplicidade? Lamentavelmente pode, irmão. E muitos andam e acham que Deus não está vendo. Semana passada, não sei se alguns irmãos viram, teve um grande pregador, e ele também é um grande escritor, mundialmente conhecido, com mais de 14 milhões de livros vendidos, com 77 anos de idade e 55 anos de casado. E mantinha um caso com uma amante há 8 anos, que era casada. 8 anos, isso aí já está na internet, estourou, já está aí, foi recente agora aí. Um dos principais escritores mundiais, irmão. Eu vi a notícia e fiquei assim em choque. Eu falei, meu Deus, mas ele... E já tinha acontecido com outro americano também, muito famoso e muito conhecido, principalmente no meio dos reformados. Eu falei, Jesus, eu olhei para o pastor Iracema, 77 anos de idade, 55 anos de casado, 8 anos mantendo um caso extraconjugal, e desses 8 anos escreveu 5 livraços, e um deles falando sobre a graça de Deus. Eu falei, Deus, tenha misericórdia na minha alma, porque é possível pregar aqui e sair e adulterar, vocês nem saber. E achar o pastor Rodrigo arrebentou hoje, pregou. Ai, hoje o louvor estava uma bênção. É possível servir a Deus e ainda estar na mesa do pecado. Porque, irmão, é difícil uma vida dupla, irmão. Você está no altar falando de Deus e no outro lado você bem rasgado, deitando na cama com uma outra mulher. Aí você volta e escreve livro. Aí eu fiquei olhando e falei, Deus, tenha misericórdia dele, da mulher dele, da família dele. Eu falei, Jesus, isso é um alerta para nós cristãos. Não é apontar, julgar. As consequências do pecado já veio muita coisa acontecendo. Isso é para nós acordarmos e nós não vivemos uma vida de duplicidade. Eu prego para mim também, irmão. Não isso que é para vocês só não. Honre a mulher que Deus te deu. Honre o marido que Deus te deu. Honre. Porque Deus não abençoa a duplicidade. Deus não abençoa. Se você é jovem, espera para casar. Sexo antes do casamento ainda vai continuar sendo pecado. Aguarda. Ai, mas ele, pastor, quando eu vejo... ai, me dá um arrepio, ai, uma coisa. É, irmão. O preço é alto, irmão. O preço é alto. Para um prazerzinho momentâneo. Às vezes não aguenta nem 5 minutos. E perde muita coisa. Perde muita coisa quando não há alma. Jesus está aqui, irmão, eu tenho que falar. Ele está aqui, eu tenho que falar.
É a palavra de Deus que está dizendo, Deus não abençoa a duplicidade. Lembra de Elias? Eu falei, eu vou orar, Senhor, a ti, olha, vai descer fogo do céu. Elias, mas para descer fogo do céu, esse altar vai ter que primeiro ser arrumado, viu? O de Baal está bagunçado lá, não aconteceu nada. Clamaram, se cortaram, não funcionou. Primeiro arruma um altar que eu posso deixar que o fogo é comigo. Que é a resposta de oração, irmão? Falar com Deus. Deus me ajuda com a pornografia. Fala para ele, Senhor, eu assisto um filmezinho, aí eu vejo umas coisas aí, Senhor. Confessa. Confessa para ele. Fala, Deus, olha, às vezes eu dou uma escorregada ali, acolá, às vezes eu minto, faço isso, faço aquilo. Fala com Deus, que ainda a conta é tempo. Precisamos limpar nossa casa, pedir ao Senhor. Mas Deus, olha, pastor, mas eu não aguento. Mas o fruto do Espírito Santo, é o domínio próprio. Hoje, fala-se muito, irmãos, de divórcio. Isso cria uma certa irritação, porque é um assunto que fica muito em voga. Mas ninguém fala de um namoro santo, né? Ninguém fala. Quem te ama não vai te levar para a cama, vai te levar para a oração. Eu falei, vai doer, mas vai curar. Depois você não vai dizer que Deus não falou. Não adianta. Vai vir, vai passar fevereiro, março, abril, nada vai acontecer. Você vai ficar bicudo e vai achar que Deus está mentindo para você. Deus não vai abençoar uma vida de duplicidade. Célio não pode ver, ele tem a vida dele com a mulher dele. Mas aquele que te comprou na cruz, ele te vê. Ele me vê também. E é ele que está aqui, da Calacere Bicalamai. É ele que está aqui para limpar e restaurar este lugar. Ele é o dono da vinha, irmão. Prosperidade bíblica é justa, transparente e íntegra. Deus não trabalha na sujeira, irmão. Deus não trabalha na sujeira. Porque quem trabalha na sujeira é porco. Eu não estou falando dos palmeirenses não, tá, irmão? Mas nós precisamos entender isso. Alguém está vivo ainda aqui, irmão? Temos que ter transparência financeira. Irmão, eu tenho que falar, Jesus está aqui, irmão. Eu sinto a presença dele aqui com muito temor, irmão. Irmão, essa história da sua mulher não ter a senha do teu celular, irmão, o que acontece com isso, vaso? Não sabe a senha do banco? Deus está descendo com conserto conosco aqui nesta noite. Seja honesto, irmão. Tem que ter transparência. Hoje vocês são uma só carne. Jesus está aqui, irmão. Minha vontade de sair correndo, isso sim. Mas ele está aqui. Tenha fidelidade nas palavras, irmão. Irmão, falou, cumpre. Está na tua Bíblia aí, Mateus 5,37. Está aí. Novo Testamento, né, para os teólogos. Fala, né, esse é Velho Testamento. Agora está no Novo Testamento aí, irmão. Seja a vossa palavra se ensina ou não, que o que sai da sua boca diferente disso é procedência maligna. Está na tua Bíblia, irmão. Só você abrir, que está empoeirado aí que você não lê. Cumpre os acordos, irmão. Fez um acordo? Cumpre. Honra a sua palavra. Cumpre os acordos. Anda com Deus. Anda em fidelidade de palavra. Porque é legal quando Deus fala conosco e cumpre a sua palavra, esse testemunho se alegra. Mas se você tem cumprido a sua palavra, fala com Deus. Cumpre o que você falou para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu familiar. Cumpre. Cumpre. Anda em fidelidade de palavra. Cumpre os acordos. Não volta a sua palavra atrás, não. Por isso que Davi ele fala assim, Senhor, coloque na minha boca, na porta dos meus lábios, um guarda. Coloca um guarda na porta dos meus lábios, melhor dizendo, ele fala. A gente tem que ter prudência no falar. Peça a Deus, Deus me dá sabedoria para falar e sabedoria para se calar. Porque às vezes dá vontade de você falar poucas e boas, irmão. Eu também passo por isso, irmão. Porque às vezes vem, né, irmão? Você quer falar, Deus, ó, deixa, fica quieto, aquieta.
Porque eu vou falar por ti agora. Eu vou entrar nesse negócio agora. Eu vou resolver isto agora. Deus está descendo nessa casa. E digo isso com temor, como uma balança de justiça. Deus vai entrar no meio da sua parentela. Deus vai entrar no meio do seu trabalho. Deus vai entrar com uma balança de justiça. Generosidade, lei espiritual da multiplicação. Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se você pode ajudar um irmão, se você pode, ajude. Só que, irmãos, eu tenho que falar, Jesus. Não é para você ajudar, fazer assim para todo mundo entender. Ajudar e fazer uma selfie. Estou ajudando. Não, meu irmão. Não, irmão. Você ajuda discretamente, dentro das suas possibilidades. Pastor, mas eu não posso ajudar com bens materiais. Você pode chegar para alguém e dizer assim, irmã Iracema, eu não tenho, mas eu estou orando para você, para que Deus movimente quem tem para te socorrer. Quer um exemplo? Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A igreja não tinha um bom advogado para mandar no Supremo Tribunal daquela época, para libertar Pedro. Eles não tinham influência nenhuma. Não tinham dinheiro, não tinha influência, não tinha nada humano. E o que eles tinham, pastor? Os 2 parzinhos de joelho. Não conseguiam resolver na força do braço, na influência política. Economia, então, estava na prova. Mas foram na casa da irmã Rode orar. Já que a gente não tem influência, vamos orar. Deus que tem influência em todos os lugares. Então eles estavam em oração. Deus solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. E a oração foi chegando até o Senhor. E a oração foi buscar o anjo que libertou Pedro. Você precisa entender o poder da oração. Você precisa entender o poder da intercessão. O problema é que você já ora e quer para ontem. Mas, meu Senhor, mas está demorado. Nós precisamos entender que tudo tem o seu tempo. A igreja intercedia, e não estava nem sabendo o que estava acontecendo, mas estava intercedendo. Quando foi ver, Pedro já estava na porta. Estou aqui, hoje foi e me libertou. Estou aqui, estou saindo agora aqui, mas eu vim aqui só para avisar que a oração de vocês foram respondidas. Você tem que acreditar na oração que você faz, mulher. Se Deus falou que vai salvar o teu filho, vai salvar o seu filho. Se vai salvar o teu marido, vai alcançar o seu avô, a sua avó, parente de perto, parente de longe, vai alcançar, mas persevera. Se a casa ainda não caiu para a sua parentela, é por causa das tuas lágrimas e da tua oração. Você precisa entender. É aquela oração, lavando aquela loucinha, chorando, falando com Deus. É aquela oração, colocando aquele monte de roupa suja no tanque para lavar, para bater. É quando você está lá pendurando a roupa no varal, você está falando com Jesus, está passando o pano em casa, está lavando o carro, está indo para o trabalho falando com Jesus. São orações poderosíssimas que Deus está ouvindo. Ai, essa monte que minaragaia séria. Oh glória, eu sinto Ele aqui nesta casa. Grilhões estão sendo quebrados, portas de bronze estão sendo estouradas, cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus. Generoso. Porque quem é generoso, pastor Iracema, entra num ciclo de bênção. Porque eu tenho que falar uma coisa dura, mas é verdade. Tem crente que é pior do que o tranca-rua, irmão. Deus fala no coração, não vou dar, para ela não, para ele não, para esse aí não vou com o focinho dele, não vou com o focinho dela, não gosto. Se Deus está mandando, faça, irmão, porque se você não fizer, é simples, Deus vai usar socorro e livramento de outro lado, porque quando você abençoa alguém, o mais abençoado é você mesmo. Atos 20:35, melhor dar do que receber. O texto está dizendo, aquele que dá o socorro para o necessitado, alívio também vai receber. O que está dizendo aqui? Em uma linguagem bem popular. Está falando, dor de barriga não dá uma vez só não, irmão. Está lá o irmão precisando de socorro, amanhã é você que pode estar precisando.
Você não sabe. Não, mas eu estou muito bem, estou bem posicionado aqui. Vai confiar no trabalho? Não, mas que esse governo de hoje, mas vai confiar? Vai confiar na estabilidade, na incerteza das riquezas? Se você pode, ajude. Se você não pode, não critique. Ore para que Deus movimente. Porque você precisa entender algo importante. Algo importante. A presença de Deus não vai sair da vida da pessoa. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Aqui o irmão está aqui. A presença de Deus está na vida dele. Se eu tenho condições e não ajudo, isso não vai anular a presença de Deus na vida dele. Não vai anular. Ele vai continuar sendo de Deus e Deus vai lá e usa o outro irmão para abençoar a vida dele. Mas eu, como é que fico? Não recebo a bênção de Deus na minha vida. A gente precisa entender algo importante aqui. A casa de Deus é servindo uns aos outros. Uns aos outros. Por isso que é importante a devolução dos dízimos. Por isso que é importante você ofertar na casa do Senhor. Porque é terra boa. Você está recebendo a palavra. Só não sai daqui com a vitória se você não quiser. Mas aqui não impede de ser uma terra boa. Não impede de Jesus estar aqui no nosso meio. Não impede o operar dele. E não impede o milagre dele na vida daqueles que creem. Não vai impedir. Então nós precisamos entender esta verdade. A verdadeira riqueza é medida não apenas pelo que temos, mas pelo que compartilhamos. Império, um só cresce no império, mas reino dos céus, todos crescem. E tem umas pessoas que ficam falando assim, mas Jesus disse que os pobres se entendem convosco. Por isso que é importante estudar, né, irmão? Tem um teólogo chamado Donald Crabbe. Ele fala assim, que quando Jesus está falando assim, os pobres sempre tendem convosco, está usando a mesma linguagem do divórcio, a dureza do coração. Quer dizer assim, pela dureza do seu coração em não ofertar, em não ajudar, é por isso que os pobres sempre tendem convosco. Porque a igreja de Deus é rica, irmão. A igreja de Deus, ela é próspera. A igreja de Deus é rica e é no compartilhamento. É compartilhar com aquele que tem. Está lá, a irmã, 300 sapatos. Para que isso? É centopeia, irmã? Pelo amor de Deus. Está lá, irmãos, tem lá. Cheio de... Aí vê uma pessoa, às vezes, ali. E outro, irmão, não tenha vergonha de receber, irmão. Não tenha vergonha de receber, não. Você é terra boa. Hoje você está recebendo, amanhã você está tendo para poder também abençoar as outras vidas. Precisamos entender isso. Eu não sei se já contei isso aqui. Há muitos anos atrás, antes da pandemia, estava viajando muito lá para os lados de Mococa, pregando lá em alguns lugares, Casa Branca e tal. Pregando muito lá para os interiores de São Paulo. São Carlos, toda aquela região de lá. Aí eu chegando, saí do Tietê, terminal do Tietê, fui de ônibus. Cheguei até a cidade, aí os irmãos estavam lá me preparando para ir me buscar no terminal. Chegamos lá, ainda passava mais um pouquinho da entrada da cidade, tinha uma churrascaria na entrada da cidade. Aí estavam os irmãos, aí estava dentro a pastora também dentro do carro, falou assim, pastor, está vendo essa churrascaria aqui? Veja bem isso. Eles são da congregação cristã. Eu falei, essa churrascaria na entrada da cidade estava quebrando. Ele foi, contou para o ancião, e sabe o que o ancião fez? Falou assim, irmãos, hoje é domingo, depois desse culto aqui, nós vamos tudo comer lá na churrascaria do irmão. Enquanto Deus não levantar aquela churrascaria, todo domingo nós vamos lá comer. Quem não pode, ajuda aquele que tem, ajuda aquele que não tem e tal. E foi indo. O que acontece? Todo mundo na cidade olhando a churrascaria lotada um dia, outro dia, e começou a chamar a atenção da cidade. Deve ser bom, porque para ter tanta gente assim, começou a lotar. Os irmãos não teve mais a necessidade de ir. Estava, numa linguagem bem popular, bombou a churrascaria lá. Era para ser que está quebrada. Mas um ajudou o outro. Agora um irmão começa a vender camisa. Está na prova, hein? Ixi, está vendendo na vão essa daí, ó. Ixi, está no vale, está na prova, fica dando risada. Zomba. Às vezes compra com aquele olhar sarcástico. Zomba. Ri, mas não sabe do dia de amanhã. Porque é melhor você estar fazendo a coisinha honesta do que estar prosperando com coisas desonestas. Porque nem toda riqueza vem de Deus, irmão. Você já leu a Bíblia mais do que eu e você sabe, em Mateus capítulo 4,
Você sabe. O que Satanás fez com Jesus? Satanás fez com Jesus. Satanás fez com Jesus. Guarde isto. Pegou ele e colocou ele no pináculo do templo. Pegou Jesus, o nosso Salvador, e colocou ele lá e falou assim, ó, tudo isso eu te darei se prostrados me adorarem. Quando você presta atenção no texto, fala assim, se Satanás pegou Jesus e colocou ele lá em cima, tentando enganar ele, mas ele venceu com a palavra, então peraí, nem todo mundo que está no topo foi Jesus que colocou, foi Jesus que colocou. Tem muita gente que está no topo lá, que foi Satanás que colocou e se embriagou com as riquezas deste mundo. Porque aí você fica olhando, a grama do vizinho é mais verde, mas é artificial. Não, tem que aprender, irmão. O evangelho é confronto. Não adianta eu vir aqui e falar, irmão, Deus está mandando dizer assim, revelar um, revelar outro, e não acontecer nada na vida de vocês. É para sair daqui aprendendo, maduro, sabendo. Para quando vier o engano, para quando vier o engodo, para quando vier o laço, você saber se portar. Quando Deus pegar e mandar a bênção, você tem estrutura para suportar. E Deus te abençoar, trocar seu carro, te dar sua casa própria, abençoar a tua vida, prosperar você, mudar a sua história. Ele é o Deus do impossível. Pegou a irmã aqui, era no telemarketing, e Deus levantou, mudou, colocou no escritório. Deus faz. Deus faz. Se posiciona. Jesus está aqui, irmão. 2 Coríntios 9,6, os crentes todos sabem isso. Quem semeia com generosidade ceifará. Se você abençoar a casa de Deus, ou Deus está me colocando no seu coração pessoas para abençoar, a colheita vem abundante sobre a tua vida, irmão. Mas eu quero prosperar financeiramente, pastor. Eu vou dizer uma linguagem bem popular. Mas é mão de vaca, irmão. Não abençoa a obra? Não ajuda? Aí você quer que Deus confie riquezas? É prosperidade à luz da Bíblia. Deus não tem problema nenhum com dinheiro. Deus pode te tirar do aluguel. Deus pode fazer você prosperar. Você chegar aí de Hilux, de Panamera, de Bugatti Veyron aí. Você pode andar de relógio aí, Patek Philippe. Deus pode colocar seus filhos na melhor escola. Deus nunca teve problema com riqueza, porque Ele é o dono de tudo. O problema é o coração. Porque às vezes a pessoa ganha uma sandalinha nova, já quer chegar. Já chega assim. E se deixar, chega assim na igreja, para mostrar. Chega com uma roupinha nova, já quer a bolsa nova. Ai, é Gucci. É o Gucci do Brás, mas é Gucci. É Louis Vuitton. Não é Louis Vuitton, é Louis Vuitton. É Louis Vuitton. E já acha que é a última bolacha do pacote. Cuidado. A última bolacha do pacote sempre está quebrada. Ou a última Coca-Cola do deserto, tá choca já. Então nós precisamos, e quente ainda. E não é do Espírito, não. Então o caráter generoso de Deus é refletido no modo como Ele responde ao nosso ato de doar. Irmão, isso é muito sério. Se for para dar as coisas para o Senhor de qualquer jeito, não faça. Se for para fazer as coisas com ódio, não faça. Estou limpando esse chão na força do ódio. Não faça, irmão. Se for para ofertar com uma vontade, não faça. Há muitos anos atrás, isso acredite quem quiser, teve uma igreja que fez um trabalho muito bonito e sério, missionário, e pediu para que as pessoas que sentissem no coração, não coagiu ninguém, a ofertar. E tinha um irmão, na época que R$50 era dinheiro, né, irmão? E hoje, misericórdia, Ele tinha uma de R$50 e uma de R$2. E ele, falei, eu vou ofertar. Eu vou dar uns R$2 aí para o Salva e tá bom. Colocou a mão no bolso, foi e não viu. Ele, do jeito que está, colocou assim, na salva. E saiu. Acabou o culto, uma benção, foi para casa. Quando ele está indo para casa, ele lembrou, deixa eu pegar meus 50 aqui. Quando ele foi ver, eram os R$2 que estavam na mão dele. Ele foi murmurando terrivelmente até a sua casa. Porque esses 50, porque pela esse negócio de obra, porque não sei o quê, dá dinheiro para pastor, não sei o quê, foi falando sozinho.
E naquela noite estava ventando muito, pastor Sérgio, ventando muito. Quando ele passa próximo de uma árvore, vem um vento muito forte assim, ó, e sai uma nota assim, ó, R$50. Ele olha para aquela nota, ele vai e pega aquela nota. Quando ele pega naquela nota, ele escuta uma voz audível dizendo para ele assim, ó, eu não preciso do teu dinheiro para nada. Quando ele ouve aquilo, ele se espanta com aquilo. Você quer dizer, Deus não precisa do teu dinheiro para nada. Não precisa. Porque quando Ele dá o privilégio de você ofertar na obra dEle. É o privilégio de você semear na casa dEle. É Ele que nos dá a honra de abençoar a casa dEle. Não é dar dinheiro para pastor. Porque todos os pastores, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, vão prestar conta diante de Deus com o que faz com o dinheiro. Isso não é problema teu e nem problema meu. O que nós temos que fazer é ofertar na casa de Deus. Abençoar a casa do Pai. Porque se um assaltante não deu um tiro na sua cara, é porque Deus te livrou. Seu nome às vezes está na lista negra de dentro de um trabalho, Deus livrou você. Deus tem te guardado. É um privilégio poder ofertar. É um privilégio poder dizimar. Não entrega o teu coração para demônio, para dizer, não é para pastor, olha lá, tá vendo, olha lá, a pastora Sema está com sapato novo, olha o Célio lá com a gravata de seda, não sei o quê. Não, irmão, não. Você está ofertando na casa de Deus, na casa do Pai. Faça com alegria, não com tristeza, porque tem gente que faz as coisas assim, com tristeza. Deus não recebe, irmão. Deus não recebe. Deus está nos ensinando. Quer ter um 2026 diferente? Não siga eu. Siga o que está escrito aqui na palavra. É o que está aqui. Pode fazer bico, não pode gostar de mim, não tem problema nenhum. A gente está na fila porque a fila é grande. Já está dando umas 2 voltas ao mundo aí já. Mas nós temos que falar a verdade para ver o povo abençoado. Para Deus, a prosperidade não é reter, é compartilhar. E a provisão divina flui onde há um coração que abençoa. Abençoa, meu irmão. Usa a tua vida para ser um canal de bênção para outras vidas. Dentro daquilo que você pode fazer. Ajudar os necessitados, contribuir na igreja, ser canal de resposta para os outros. Achei bonita aqui uma outra irmã agora aqui da igreja veio testemunhar. Eu estava desempregada, falei com a irmã me ajudou com uma porta. Isso é lindo, é isso que Deus está. Isto é igreja. Não é aquela pessoa, estou desempregada. É bem feito, bem fake. Entendeu? Fica na prova, deixa aí. Sabendo que você pode abençoar. Pode ter certeza que mais abençoado não foi só a irmã que recebeu, mas foi aquela que foi lá e abriu a porta. Não, tem aqui um caminho para você, irmã. Isto é ser igreja. Isto é unidade. É abençoar. Eu sei que o irmão está ali, eu não vou tripudiar. Irmão, está precisando de uma cesta? Está aqui, ó. Fica só entre nós aqui, ó. Deus vai te honrar, irmão. Ó, irmão, olha, eu não tenho muito aqui, não é pouquinho, mas está aqui, ó. Está aqui, ó. Porque aqui, fica aí, irmão, fique em paz. Deus vai te honrar. Ô, irmão, entre nós aqui, ó. Dá seu currículo aqui, eu não te prometo nada, irmão. Fique aí, fica no óleo, fica orando. Eu vou lá, vou tentar te indicar. E pelo amor de Deus, né, irmão? Quando indicar, dá o bom testemunho, né, irmão? E também dá o testemunho. Para a glória de Deus. Estão vivos ainda aí, irmão? Jesus está aqui, irmão. 4, sabedoria, o verdadeiro tesouro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? Não, eu tenho medo de Deus. Ai, vai me fulminar, vai me jogar no inferno. Não é isto. Temor do Senhor é respeito à sua santidade. É respeitar ao Senhor. Aonde você estiver, nos seus negócios, na sua casa, na sua vida, você temer a Deus, saber que Ele está com você quando você sair da porta de vidro para fora. Quando você for comer a pizza daqui a pouco na sua casa, as esfirras, você vai comer na sua casa, depois do culto. Alguns vão até ficar lá assistindo o BBB, né? Deus, misericórdia, liberta esse povo. Né? Essa praga está bem aqui do lado da gente, né? Ainda para ajudar. Aqui em São Caetano. Mas Jesus é bom, né, irmão? Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, tema a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Respeitar a sua santidade. A santidade de Deus tem sido relativizada.
Por quê? Por cultos worship, por cultos coach, né? Com a igreja que parece mais um cinema. Tem lugar que você vai pregar, parece um cinema, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, está tudo escuro. Eu falo, Jesus, só vão ver meus dentes aqui. Meu Deus, socorro, help Jesus. Meu Deus. Provérbios 13:16. Feliz é o homem que acha a sabedoria. Preste atenção nisso, guarde na sua casa, reveja a mensagem e anote, né, ali os versículos. Feliz é o homem que acha a sabedoria. Olha isto, pastor Célio. Feliz é o homem que acha a sabedoria. Opa, essa palavra acha. Opa, então significa que eu tenho que ter esforço. Eu preciso buscar a sabedoria. Porque tem gente que acha que é assim. Eu vou orar, ai, Deus vai me dar, eu vou colocar um elixir do céu na minha mente e eu vou ter sabedoria. Você pede sabedoria, Deus vai te dar livro. Deus vai abrir a sua mente, te dar um cursinho, você estudar, se capacitar. É daí que vem a sabedoria. Não é, ai meu Deus, eu vou entrar num estado de êxtase aqui, uma coisa meio espírita, eu vou cair no chão, e ó, eu vou sair, nossa, agora, vou tomar uma pílula, agora minha mente vai, ó. Não, não, irmão. Aquele que acha a sabedoria se esforça. Principalmente quem, a Bíblia fala assim, aquele que almeja o episcopato, excelente coisa almeja. Deus, ele vai chamar você do jeito que você está. Mas você quer se diferenciar, não para ser melhor que ninguém. Porque Jesus fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Agora, você tem entendimento da palavra, sabedoria, ser um obreiro desenrolado para ser soberbo, Jesus não te ensinou nada, foi o demônio que te ensinou, mas não foi Jesus. Por quê? Porque quanto mais eu sei de Cristo, mais eu sirvo. Essa é a diferença do mundo. Porque o mundo quem mais tem é soberbo, é altivo, é eu tenho, eu falo, eu posso, eu sento nas melhores mesas. E Jesus vem completamente diferente, pastor Célio. O maior não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Jesus vem na contramão, irmão. Jesus vem na contramão da lógica. Não, esse tem, hein? Esse aí, hein? Ai, esse cara aí, ó, tal. Mas no reino dos céus é a contracultura do mundo, é aquele que serve. Quanto mais Deus derramar sobre você, é para você servir. Quanto mais Deus te dá, é para você servir. Não é para competir. Nossa, o irmão falou, foi uma bênção. A irmã pregou, foi uma bênção. Virar uma disputa. Não, irmão, tudo é graça. É graça. Se não é graça, o negrão aqui fica sem graça e não vai dar em nada. É a graça que desce sobre a nossa vida e Deus vai desenrolando, a palavra vai testificando, a igreja vai dando glória, Deus vai dando a vitória, os demônios vão caindo por terra e a igreja sai abençoada. É graça. É graça. Feliz é o homem que acha sabedoria. Vida longa está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Deus tem bênçãos para entregar para esta igreja. Riquezas e honra. A sabedoria não é algo que cai do céu, mas é algo que deve ser buscado ansiosamente e integrado na nossa vida. Quantas portas, irmão, já não se fechou na nossa vida por falta de sabedoria? Quantas promessas deixou de ser cumpridas na nossa vida por falta de sabedoria? Mas hoje você vai sair daqui cheio da sabedoria de Deus. Deixa eu correr aqui. A sabedoria fornece uma base sólida para a vida, enquanto o entendimento permite discernir a aplicação correta da sabedoria. Você tem sabedoria, agora você precisa aplicar essa sabedoria no momento certo. O silêncio, ela é uma arma poderosa, sabia disso? Mas é o silêncio estratégico, não é o silêncio omisso, não. Mas tem hora que dá vontade de responder, se cala. Porque em Provérbios fala que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então tem momentos que o silêncio é estratégico. Está falando, tá, tudo dá vontade de responder, fica quieto. Fala com Deus. O silêncio, o não, ele é libertador. Aprenda a dizer não sem dar explicação. Aprenda. Nem tudo precisa de uma justificativa. Não dá, não posso, não vou e não quero. Aprende isto.
O não é libertador. Tem gente que fala sim para tudo. Sim, Jesus. Sim, para todo mundo. Tá. Sim é para Jesus. Mas para os homens, você fala muitas vezes, você fala, não dá hoje. Hoje eu não quero, hoje eu não posso, hoje não dá. Quem fala assim para todo mundo, irmão, acaba numa prova muito grande. A busca ativa por conhecimento que resulta em uma vida plena e satisfatória em conformidade com os princípios de Deus. Quem anda em sabedoria anda debaixo dos princípios de Deus. Quer ter as orações respondidas, irmãos? Quer mesmo ter a oração respondida? Fica com a palavra de Deus em João, quando fala assim: se as minhas palavras tiverem em vocês, eu estarei em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, quando o meu coração, pastor Célio, está alinhado ao coração de Deus, ao que você pedir, Deus vai te abençoar. O que você pedir. A prosperidade começa com decisões sábias. Para de tomar decisões impulsivas. Ai meu Deus, agora, eu preciso já, calma. A sabedoria nos ajuda a tomar decisões sábias. E a sabedoria bíblica protege, guia e multiplica. A sabedoria bíblica protege, guia e multiplica. Pastor, como eu aplico? Estude a palavra diariamente. Busque pastores. No seu trabalho, busque mentores. Evitar decisões impulsivas. Aprenda o relacionamento consigo mesmo. Irmãos, a solitude, ela é fundamental na vida de uma pessoa. Não é solidão. Ficar longe de todo mundo. A solitude, há momentos que a gente precisa de silêncio. Às vezes há momentos, pastor Iracema, que a gente precisa se retirar e ficar em silêncio. A solitude para meditar. Não tem um hino bonito que canta assim, ó: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua, que é a do Senhor. Às vezes é necessário, pastor Iracema, silenciar todas as vozes para escutar a voz de Deus. Deus está nos ensinando aqui, irmãos, nesse começo de ano. Então nós precisamos entender relacionamento consigo mesmo, com as pessoas e com o dinheiro. Já falamos sobre isso. Termina aqui rapidamente. Paz no lar. Salmo 133, verso 1 e 3 fala: onde há unidade, com bom e suave é que os irmãos vivem em união. Não é só dentro da igreja, é dentro do lar. É dentro da casa. Provérbios 17:1 fala: melhor um pedaço seco com paz do que uma casa cheia de contendas. Nós precisamos entender isto. Uma casa pode ter pouco, mas tem que ter paz. Por mais que a sua casinha possa ter nem tudo que você quer, mas você tem que ter paz. Nós precisamos entender isto. A verdadeira riqueza não reside em posses materiais, mas na tranquilidade de uma vida em paz que pode fornecer. Nós precisamos entender, irmão, como é gostoso. Às vezes você está ali, irmão. Às vezes, nem que se for um arroz e feijão e um ovo frito, mas tem paz. Do que uma mesa cheia de lagosta, cheia de contenda. Casa perturbada. Não pense, irmão, às vezes você olha para São Caetano e vê, irmão, tanta casa bonita. Gente, mas é tanto quebra-pau, é tanta contenda. Eu congrego para lá, tanta gente pedindo oração, que tem de tudo, irmão, mas não tem paz no lar. Irmão, nós precisamos entender isto, irmão. Teve uma discussão com a esposa? Intercepte, corre e resolva a situação com ela. Teve uma discussão com o esposo? Vai lá, conversa, procura se acertar. Não, pastor, foi ele que começou. Foi ela. Não, tem que vir aqui, ó, e me pedir perdão. E tem que ser de joelho, porque o que eu faço para ele, não vai achar outra. Jesus está falando, irmão. Eu sei que a hora já avançou, mas eu tenho que entregar tudo. Depois não sei nem mais se eu volto, mas tem que entregar. Ah, deu um problema, não, intercepta. Porque acontece, irmão. Eu não sou diferente de você. A gente às vezes pode divergir da esposa, do esposo. Eu não estou falando de agressão física não, viu? Não estou falando disso não. Porque para homem que dá tapa na cara de mulher, merece a cadeia.
Já começa por aí, não estou falando isso. Mas todo mundo, às vezes, há divergência de pensamento, irmão, no relacionamento. Às vezes pode haver uma discussão. Às vezes você pode falar uma coisa que pode magoar. Não, corre e intercepta. Não interessa quem começou. Não vamos dar lugar para o diabo, não. Vem cá, meu amor, vamos dobrar o joelho aqui. Mesmo que você fale que é o outro, você sabe que o outro que errou, vai lá e peça perdão. Porque todo dia nós erramos diante da face de Cristo e todo dia Ele nos perdoa. Ele falou, perdoa os que vos ofendem. Evangelho na prática, para quem quer ser abençoado. Para quem quer ter uma vida de prosperidade. Porque a prosperidade, ela não começa com o bolso cheio, tá? A prosperidade começa na paz do lar. Tá? Porque se prosperidade começasse no bolso, não tinha rico se matando. Jesus está aqui, irmão. A prosperidade floresce onde há paz, unidade e amor. A casa é o primeiro altar da prosperidade. Antes da igreja, primeiro é a família. Por isso que Satanás quer destruir a família. Porque primeiro é aqui, ó, é a nossa família. E depois é aqui, ó, a casa do Senhor. Mas pastor, na minha casa só eu sou crente. Fique em paz, irmão. Deus está fazendo a obra. Ore na sua casa. Busque. Veja bem, aplicação. Resolva os conflitos rapidamente. Irmão, discutiu, não vai para o trabalho com a esposa brigada, não. Depois vai no WhatsApp, vai mandar um coraçãozinho. Ai, te amo, ai, não sei o quê. Não, procura já resolver tudo, irmão. Resolva tudo rapidamente. Algo fundamental que eu espero que vocês guardem isso e apliquem isso em nome de Jesus, todos nós. Criar um ambiente de oração. Eu não estou falando aqui dessa igreja, não. Aqui não. Eu estou falando criar um ambiente de oração na sua casa. Pastor, mas realmente eu sou crente sozinho dentro de casa. Não tem problema. Levanta de madrugada, começa a orar. Passa na cama do seu filho, do seu marido. Ore, profetize a bênção. Profetize que Deus vai salvar. Ah, mas em minha casa todo mundo é crente. Põe todo mundo para orar. Cria um ambiente de oração. Teu filho chegou em casa, desliga essa porcaria desse Wi-Fi. Põe esse telefone para lá. Nós vamos orar aqui agora e falar com Deus. Porque hoje, as pessoas chegam na sua casa, nas suas casas, nos seus afazeres, vai cada um para um quarto. E ficam lá. Quando não, estão lá no setup. A noite inteira jogando. Não se falam, não se conversa. Aí pede um iFood rapidinho, come qualquer coisa ali. E não tem mais o olho no olho, o tete a tete. Quando eu tive a experiência em 2019 de estar em Israel, a primeira cidade que nós chegamos foi em Eilat. E eu tenho uma certa dificuldade muito grande para dormir. E sempre acordei cedo. E lá o fuso horário é 6 horas para frente. Eu fui o primeiro a acordar, estava eu e o bispo Robinho, que estava comigo no quarto. Aí eu falei, vamos embora, vamos tomar um café da manhã, vamos. Descemos no hotel, ficamos ali no hall do hotel. Aí comendo, conversando com ele. Aí tinha um monte de judeu ali comendo, conversando e tal. Eu olhando assim, todo mundo. Eu olhei assim na mesa, mas eu olhei mesmo, olhei assim. Nenhum celular na mesa. Eu olhei. Todo mundo conversando olho no olho. Eu falei, Jesus. As crianças é pequena agora, mas quando crescer, eu vou colocar essa cultura dentro de casa. Em casa, ninguém vai usar celular na hora que está comendo. É olho no olho. É olho no olho. Tem a hora de lazer, toma, usa lá, tal, tudo. Mas na hora da comunhão da família, ali, todo mundo come olhando no olho. Procura. A gente precisa ter essa cultura e essa mentalidade, irmão. Criar um ambiente de oração. Pega teus filhos e ora. Eu sou casada, mas não tenho filho. Pega o teu marido e ora. Crie um ambiente de oração. Você quer ser próspero de verdade? Prosperidade não está ligada totalmente ao dinheiro. Porque está cheio de ser vergonha falando que é só dinheiro. Não é. Crie esse ambiente de oração dentro da sua casa. Amor, vamos orar. Vamos fazer uma campanha, não é para pedir, mas para agradecer. Vamos orar, vamos buscar, pega as crianças, vamos. Você não obriga teu filho a ir para a escola? Está na hora de começar a dobrar o joelho e aprender a falar com o papai do céu. É desde pequeno. Porque as orações de hoje, para os teus filhos,
é o livramento de amanhã. Para eles não estar, a gente está aqui numa quebrada aqui em volta, e dá para falar isso, não vai estar de moto empinando. Tua filha não vai estar na moto de trás, grudado num traficante, pagando de gatinho por aí, de bilão. Então nós precisamos criar um ambiente de oração na nossa casa. Isso não tem nada a ver com Deus em primeiro lugar, é nós que temos que tomar essa iniciativa e Ele desce para responder depois. É criar. Se não tem, Deus está falando, crie esse ambiente que eu me manifesto. Mas chega em casa, eu vou assistir, eu vou passar a noite inteira na Netflix, né? É minha série, eu não estou nada contra, irmão. Quando eu posso também assisto. Mas está lá, fica maratonando. E quando vai ver, irmão, já é 3 da manhã, você tem que trabalhar segunda-feira. Não, só mais um episódio. Porque eles já fazem aquela coisa, né, irmão? Para te deixar alerta. Mas o que vai acontecer agora? É só um trechinho. E quando vai ver, irmão, já é 4 da manhã. Mas vai passar uma madrugada de vigília de oração para ver. Passa nada. Isso é questão de prioridade. Se você é um cristão de verdade, crie um ambiente de oração dentro da sua casa. Pegue a família. Não é só no culto, não. Já fui no culto, já vi aquele negão falando lá, quase 2 horas. Não aguento mais, não. Pegue a família. Vamos orar e abençoar a nossa semana. Vamos ler a Bíblia junto. Jesus está aqui, Ele está mandando eu perguntar para alguém. Você nessas férias dos teus filhos, você leu a Bíblia com eles um dia? Porque em fevereiro está chegando aí. Volta à escola, você já leu a Bíblia com eles? Mas eu não sou um teólogo, eu não sou formado. Jesus não está te perguntando isso. Você já abriu a Bíblia e leu com a tua esposa? Leu com a tua casa? Porque a família vem antes da igreja. Se a gente tiver um lar sadio de oração, você vai ver que você não vai ser um crente que traz problema para dentro da igreja. Se você souber o poder da oração, o que Deus faz através da oração, conhecer Deus através da oração, porque a oração é relacionamento. A oração é o prazer de estar na presença dEle. A gente sabe que há uma batalha espiritual para que não se ore, mas você vai perseverando, vai orando, o céu vai se abrindo, Deus vai se agradando, Ele vai te abraçando. Você vai sentindo graça, força, poder de Deus na sua vida, o amor dEle. E aí a ansiedade sai, a síndrome do pânico sai, a depressão sai. As doenças psicossomáticas vão embora. Porque você desenvolveu o hábito. É criar e desenvolver o hábito. É implantar na sua casa e começar de janeiro, 2026, 27, 28. É criar esse ambiente. Seus filhos veem esse ambiente de oração na sua casa. Quando Jesus te chamar, seu filho já vai estar grande, casado, uma bênção, porque vai chegar uma hora que Jesus vai nos chamar, ninguém fica para semente. Você sabe que você não passou uma herança de fé, você passou um relacionamento profundo com Deus. Porque Josué não passou, ele foi um homem de Deus, inquestionável, mas não soube passar a fé adiante do povo. E o povo se perdeu ali. Lá no livro de Juízes, depois você vê isso, essa é uma outra história. Nós temos que passar uma herança, não é uma herança de fé, nós temos que passar um relacionamento sincero com Deus. Oração é relacionamento. É menos tempo, né? Jesus. E crente também não joga no tigrinho. Não joga, né? Não joga nas bets esportivas, não joga. Jesus está aqui, irmão, está falando com alguém aqui. Então crie um ambiente de oração na sua casa. Não é quando o circo está pegando fogo, irmã Iracema, corre aqui apagar o incêndio. Não, irmão. Às vezes ela tem que cuidar do marido dela, da casa dela, vai fazer dela. Claro que ela pode ir porque é pastora, ou pastor Célio. Mas se você cria um ambiente, quantos já assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Quem assistiu? Quem não assistiu, assista. Assista que você vai ver aquela irmã criando um ambiente de oração. Saiu o capeta pela janela, pelo bueiro, porque criou um ambiente de oração e entendeu a autoridade que Deus deu a ela. Não é um filme fictício, não é um dorama da vida, não. É algo que se nós praticarmos, Deus vai abrir portas aonde não existe para você. E honre a sua família. Porque tem camarada que é bom para honrar os amigos. Outras para honrar as amigas. Por aí afora.
mas não honra o teu esposo, não honra a sua esposa, honre os da sua casa. Filhos, honre os seus pais. Pais, honre os seus filhos. Honrar. Mas quer pagar de gatinho para um monte de gente aí fora. Não, honre a sua família. É a família que Deus te deu, é a sua base, é o seu tudo. Não é perfeito, pastor, não é perfeito, mas foi o que Deus te deu. Ela é imperfeita porque começa eu e você que somos imperfeitos, mas foi Deus que te deu. Então honre aquilo que Deus te deu. A prosperidade bíblica não é apenas dinheiro, é uma vida plena de paz, sabedoria e favor de Deus. Quando nós alinhamos o trabalho, caráter, generosidade e sabedoria, entramos em um ciclo de crescimento que vem do céu. 2026 está